Irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Juiz de Fora, boa noite a todos que estão participando conosco aqui no sala do Google Meet, também aqueles que vão assistir essa palestra pelo YouTube, pelo canal do YouTube do grupo, que a gente possa ter aqui um momento muito especial. Eu estava pensando mais cedo, enquanto eu fazia o reestudo da palestra dessa noite, que na conversa que eu tive com o Paulo, o Paulo Berberic, a gente acabou escolhendo um tema que é separação conjugal, como superar. É o tema. E naquela proposta, conversando sobre o tema há alguns meses atrás, eu falei assim para ele, equivocado, olha, dia 12 de julho está perto do dia dos namorados. A gente pode trabalhar um tema e tal sobre relacionamento. Só que 12 de julho não é dia dos namorados, né? Eu fiz uma confusão, na verdade, 12 de junho. Mas como nada acontece por acaso, então a gente vai trabalhar nessa oportunidade o tema separação conjugal, como superar. Vou colocar os slides na tela aí, os companheiros irem nos acompanhando e a gente ir seguindo juntos. Bom, então, qual é o público-alvo para trabalhar o tema separação conjugal, como superar? Bom, o primeiro público direto é aqueles companheiros que estão vivenciando uma separação conjugal. Separação conjugal e divórcio ainda fazem parte das nossas histórias de espíritos ainda imperfeitos, que não conseguimos chegar a acordos, fazer diálogo, mas enfim. Então, o primeiro público para ser atingido será aqueles que vivenciam agora uma separação conjugal. Mas há também o segundo público, que é aqueles que já passaram por uma separação conjugal e, de alguma maneira, ainda não superaram. A gente pensa, a gente imagina que separação conjugal é algo que realmente ser muito doloroso. Mas, enfim, as considerações aqui a serem apresentadas vão também servir para esses que precisam superar essa separação, apesar de algum tempo já passado. Um terceiro público-alvo também serão aqueles companheiros que estão vivendo dificuldades no casamento e que podem chegar a uma separação conjugal, mas na verdade não querem. Então a gente vai trabalhar também aqui algumas informações que poderão nos ajudar a não chegar à separação conjugal. O quarto público-alvo são aqueles companheiros que querem se casar, pretendem se casar e, naturalmente, enfrentarão as dificuldades naturais de relacionamentos a dois e que, com esse conhecimento aqui a ser apresentado, poderão, de alguma maneira, se prevenir, poderão, de alguma maneira, preventivamente, evitarem futuros desentendimentos. Mas ainda há um quinto público. São aqueles que não querem se casar, não pretendem se casar, mas que, inevitavelmente, casarão numa próxima reencarnação. Até porque casamento e relacionamentos, perdão, meus irmãos, são um grande laboratório do aprendizado do amor. Então, na verdade, se você parar para pensar, a palestra é para todos nós, independente de estado civil, independente de propostas para uma vida conjugal no futuro ou não. Então, para a gente poder começar a aprofundar no tema, a gente queria dizer que esse tema é uma pergunta, né? Separação conjugal, como superar? Então, a gente vai, de antemão, avisar que não temos aqui todas as respostas, mas temos algumas que podem levar a outras, que podem levar a aprofundamentos, que podem nos ajudar a vivenciar e superar esse momento de separação conjugal. Então, a palestra foi dividir em três partes. A primeira, eu vou trazer uma base doutrinária, onde o Espiritismo vai exaltar o casamento e vai dizer que o casamento é resultado do progresso moral. No segundo momento, a gente vai trabalhar 6 sugestões práticas daqueles que querem vivenciar, querem superar a dificuldade de uma separação conjugal. E, por fim, a gente vai trazer 5 orientações, 5 sugestões para aqueles companheiros que estão no casamento, enfrentando alguma dificuldade, mas querem vencer esse momento. Então, para a gente começar a base doutrinária, a gente precisa afirmar categoricamente que o Espiritismo, a gente pode aqui nos recorrer ao pensamento do codificador, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 4, capítulo 6, item 4,
vale a pena a gente reler esse texto. Allan Kardec imprime um raciocínio onde ele consegue nos provar que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus no Evangelho de João, no capítulo 14. Então, se esse Consolador é o Espiritismo, a doutrina espírita tem a função de consolar. Mas como que ela consola? Ela consola instruindo. Então, observe que a instrução levará ao consolo. O consolo é uma consequência. No entanto, a instrução é uma escolha. Nós podemos e precisamos nos instruir, conhecer melhor a doutrina, conhecer a visão mais global e tentar usufruir dos benefícios que esse conhecimento nos propõe. O Espírito de Verdade, a grande liderança do Espiritismo, que nós sabemos ser o próprio Jesus de Nazaré, teria dito-nos, na verdade, ordenado-nos, no capítulo 6, no item de número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Quem sabe, relembrando essa verdade, a gente não se decide aqui agora, de alguma maneira, a sermos mais atenciosos com relação à instrução. Quem sabe a gente não revê aí a nossa postura e aumenta o nível de comprometimento, tentando estar em dia com os estudos, estar em dia com a leitura, participar da reunião presencial nas quintas-feiras, estar presente aqui nessa live, nesse programa virtual, porque através da instrução a gente alcança o consolo. Queria só trazer um texto do Evangelho de Jesus para fechar essa ideia. Mateus 11, 28, um texto dos mais falados nas tribunas religiosas do mundo inteiro. As palavras do Cristo são: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Observe, então, que a proposta do Cristo é que a gente saia de onde está, em sua direção, para encontrar o alívio. Só que o versículo 29, que poucas vezes é lido, diz assim: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Observe, então, que o descanso, o consolo, o alívio, depende de aprendermos de Jesus. Dito isso, meus irmãos, eu queria apresentar a base doutrinária espírita com relação ao casamento. Eu quero começar pela questão 695, onde Allan Kardec perguntaria aos construtores do novo pensamento religioso. E a pergunta é: será contrária à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente entre dois seres? Aqui, meus irmãos, cabe uma ressalva importantíssima. Allan Kardec está além do seu tempo. Allan Kardec é um espírito de imensa envergadura moral. Ele fazia parte da equipe dos encarnados naquele momento, mas um espírito de relevância. Se você tiver alguma dúvida, eu te sugeriria buscar no livro Cartas e Crônicas o capítulo Napoleão, Jesus, Espírito de Verdade de Napoleão, Kardec e Napoleão. Esse capítulo a gente vai encontrar um conclave que acontecia na virada do ano de 1799 para entrar no novo século, no mundo espiritual, aonde ali foram reunidos pensadores, pessoas de alta qualificação, benfeitores da espiritualidade, encarnados e desencarnados, que iriam planejar uma nova era para a humanidade. E, de repente, naquele conclave, eis que se abre dos céus uma janela e desce por meio de uma ponte um cortejo de espíritos altamente iluminados, e aquele que conduzia aquele cortejo, que ficou chamado de sendo pontífice da luz, seria o próprio Allan Kardec. Só para termos ideia da sua imensidão, da sua dimensão moral. Então, ele é futurista. Então, meus irmãos, observe que ele não diz a união permanente entre um homem e uma mulher, mas ele fala entre dois seres. Ele entende que nós não temos a capacidade de censurar,
nenhum tipo de formação familiar, seja ela de homoafetivos, masculinos e femininos, com filhos ou sem filhos, ou de héteros afetivos. Não nos cabe a censura. Mas Kardec, então, nessa visão futurista, querendo entender e aceitar todos como são, perguntaria aos mentores espirituais se seria contrária essa união permanente entre dois seres. Daí o Espírito responde a Kardec: é um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Aí eu me lembrei, e eu tenho aqui esse material, um livro do Adriano Massorano, Alberto Adriano Massorano Cardoso. Deixa eu pegá-lo aqui para os companheiros verem. É um livro dos Espíritos, que o companheiro fez uma tradução. Ele fala francês, ele escreve francês, traduz francês. Ele fez uma tradução que a gente podia brincar dizendo assim: na linguagem de hoje. É claro que tudo que vamos ler aqui precisa passar por um crivo mais apurado. Mas ele, na resposta que está nesse livro, ele vai dizer que a união permanente entre dois seres, o casamento, é um progresso na sequência lógica da evolução humana. Então, a gente vem, por exemplo, de uma cultura religiosa politeísta e o progresso trazido pelo povo hebreu, apresentando o conhecimento que adquiriu com o povo egípcio, eles falariam do único Deus, o monoteísmo. Assim também acontece, porque no passado os casamentos eram múltiplos, era o chamado poligâmico, e ele migra para o casamento monogâmico, aonde a monogamia, então, é um progresso na sequência lógica da evolução. Respondido, trabalhando a primeira pergunta, da base doutrinária, para a gente poder chegar nas 6 sugestões e depois nas 5 sugestões, a questão seguinte é a 775. Nessa, Kardec perguntaria: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A gente sabe que, infelizmente ou felizmente, faz parte do progresso, há alguns segmentos que combatem a família. No passado, nos anos 70, 60, o movimento hippie, por exemplo, ele pregava o chamado amor livre. Eram segmentos que propunham o relaxamento dos laços de família. Diante da pergunta feita por Kardec, os amigos responderam que essa atitude seria uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência é renovação com maior intensidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, observe comigo uma lógica. Então, quando estamos no casamento, quando conseguimos nos manter no casamento, a gente precisa fazer acordos, renunciar, fazer concessões. E essa relação de concessões, ela ajuda a combater o egoísmo. Não que os solteiros não possam combatê-lo, claro que poderão sim, de uma outra maneira. Mas o casamento faz com que os acordos se tornem mais necessários. Então, quando eu vou abolir a ideia da família, eu estarei renovando em intensidade o egoísmo. Então, observe que o casamento, além de ser um encontro de almas, ele tem como finalidade nos ajudar a combater o nosso problema mais grave, o egoísmo. Meu irmão, minha irmã, o seu problema pode ser agora o mais aparente, financeiro, pode ser problema familiar, saúde, mas o seu pior e mais grave problema a ser combatido nessa encarnação é vencer o egoísmo, o orgulho e a vaidade, o que Kardec chamaria de as chagas da humanidade. Bom, avancemos então. Então, a família seria a base social, a base de uma sociedade aqui organizada e civilizada, e, é claro, por meio do casamento. Então, por meio da união permanente entre dois seres. A gente poderia aqui, e não quero fazê-lo, pensar nessa união permanente como sendo espíritos que se acompanham por várias encarnações. Mas vamos ficar na limitação do termo. Uma união entre dois encarnados
que visam a formação de uma família e a troca dos cuidados entre um e outro. Emmanuel, no livro Sexo e Vida, ele vai dizer que casamento é uma relação de ajuda mútua. Será que temos ajudado a nossa companheira, o nosso companheiro, o parceiro ou a parceira? Será que nós temos sido aqueles que auxiliam e fazem com que os outros avancem moralmente? Pois bem, queridos, para a gente fechar, e fechando a base doutrinária, eu trouxe uma fala de Emmanuel na questão 110 do livro Consolador. Eu imagino que a maioria de nós presentes aqui na sala conhecemos mais ou menos a estrutura do livro Consolador. Como é que nasceu o livro Consolador? A gente já está em Uberaba e os companheiros da Congregação Espírita Cristã pedia a Chico Xavier que fizesse perguntas a Emmanuel. E Chico fazia. E Emmanuel, de muito bom grado, respondia. É claro que as perguntas feitas e as respostas dadas eram anotadas. Só que chegou um momento, depois de algum tempo, que Emmanuel percebeu que tinha em mãos um material muito precioso. Resolveu escrever o Consolador, nos mesmos moldes do Livro dos Espíritos, perguntas e respostas. Então, para ele dar corpo à obra, ele formulou algumas perguntas numa sequência e ele próprio respondeu. Então, a gente sabe que todas as respostas do livro Consolador são dadas por Emmanuel, mas nem todas as perguntas. Essa, por exemplo, a 110, não importa quem fez, o que importa é a resposta. Então, a pergunta que Emmanuel faz, ou que algum companheiro faz, é: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Então, a gente sabe, pelo capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, um texto de Santo Agostinho, que os espíritos que vêm do espaço, eles vêm para progredir. Então, observe que estão encarnados para progredir. Então, Emmanuel pergunta qual, ou um companheiro pergunta, qual a melhor escola para preparar essas almas encarnadas? E a resposta que Emmanuel dá é: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Meus irmãos, eu não sei como foi a sua família, mas a grande maioria das famílias da atualidade, do passado, não foram tão funcionais assim. Eu não sei se a sua te ensinou as bases do sentimento e do caráter. Talvez não. Eram pessoas falhas, havia pouca cultura, mas nós hoje, no atual nível de consciência que estamos, independente do que fizeram conosco ou deixaram de fazer, nós podemos decidir construir caráter e sentimento. Mas deveria ser no lar. E aqui um dado curioso. O Emmanuel responde: ainda é o lar. Então haverá um dia que não será o lar? Sim, haverá um dia que não será o lar a melhor escola. Por quê? Porque o mundo regenerado, o mundo já transformado no mundo mais amoroso, os encontros familiares não serão mais de reparações, serão de espíritos afins que se reencontram para trabalhar intensamente mais o progresso, para avançar a Terra na qualificação de um planeta feliz. Mas hoje é o lar. Então seria eu contribuidor. Eu estou contribuindo para que meu lar seja, ofereça aos que ali estão uma base para que ele desenvolva sentimento e para que ele aprenda a ter um caráter melhor? Pois bem, queridos, capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que traz como título Não Separeis o que Deus juntou. E aqui eu tenho um amigo muito brincalhão, não vou dizer o nome, depois que eu perguntar ele se eu posso, na próxima eu digo, ele diz assim: esse capítulo é tão delicado, que fala de casamento, que os espíritos preferiram não opinar. É claro que ele está brincando, né? O comentário aqui é de Kardec, foi suficiente. E Kardec vai trabalhar com muita propriedade, porque no passado, meus irmãos, a gente fez algumas interpretações da Bíblia equivocadas. Uma delas foi entender que esse texto, não separeis o que Deus juntou, era uma proibição ao divórcio e à separação conjugal. Meus irmãos, não estamos aqui dizendo e nem incentivando a que os casais se separem. Incentivamos
ao diálogo, à tentativa de ficarem juntos, de compreender, de tolerar e querem virtudes. Mas há casamentos que são adoecidos. Há casamentos que não funcionam mais. Há relacionamentos que estão numa linha de perigo. É melhor separar. Nesse caso, é melhor uma separação conjugal, amigável, com acordos, do que, infelizmente, a gente chegar a uma agressão, a ter que registrar um boletim de ocorrência. Mas, enfim, não separeis o que Deus juntou, o que quer dizer essa lei? Então, a gente percebe que esse capítulo 22, Kardec vai afirmar que todos nós somos regidos por leis. As leis humanas, que são imperfeitas, as leis humanas que são temporais, as leis humanas que mudam com o tempo, progridem com o tempo. Então haverá um momento da história da humanidade que as leis humanas haverão de se equalizar com as leis de Deus. No entanto, hoje ainda nós vemos que as leis humanas privilegiam alguns em detrimento a outros. Mas haverá um dia que a lei será realmente justa. E essas leis humanas, essas leis divinas, a essas sim são perfeitas, são as leis que nos farão encontrar a felicidade. Quando Allan Kardec vai introduzir as leis morais, na parte terceira do Livro dos Espíritos, ele começa com a questão 614. Ele perguntou assim: o que é a lei natural? E os benfeitores responderam: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeiramente capaz para a felicidade do homem, porque ele diz o que deve fazer, e ele diz também o que deve deixar de fazer. E conclui assim: e o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Então, felicidade é uma adesão, uma compreensão das leis de Deus e uma adesão voluntária a praticá-las. O casamento, então, contempla algumas leis divinas, por exemplo, a lei de reprodução, contempla também a lei de sociedade e contempla, acima de tudo, a lei do amor, a lei da justiça, do amor e da caridade, a mais importante das leis. Allan Kardec, quando apresentou aos espíritos 10 nomenclaturas para as leis, ele o faz na questão 648, e os benfeitores espirituais, analisando a proposta de Kardec, vejam o nível de moralidade desse codificador, aceita, compreende como sendo possíveis de ser usadas, mas acrescento dizendo que a lei mais importante é a 10ª lei, de justiça, de amor e de caridade, porque todas as outras leis comungam, ou deveriam comungar, para a conquista do amor. Na verdade, viemos aqui para aprender a amar, aqui nessa live e nesse planeta. Por isso que, de verdade, repetindo o texto que nós citamos lá atrás, dizia enfaticamente: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Então a gente sabe, para ir dando corpo aí à base doutrinária e chegar naquelas 6 propostas, nas 5, todos nós passamos por um planejamento reencarnatório. O que é o planejamento reencarnatório? É uma reunião no plano espiritual ou algumas reuniões que vão planejar a nossa encarnação futura. Nessa encarnação, nesse planejamento, nessas reuniões, nós podemos participar ou não. Quanto mais o espírito evoluído, mas ele pode participar dando opiniões, fazendo escolhas. Mas há um grupo de amigos espirituais mais evoluídos que vão limitar, por exemplo, a escolha de provas, né? Então a gente percebe que é um planejamento sempre visando a evolução moral do espírito. Nesse planejamento, a gente, por exemplo, escolhe os tipos de provas e expiações, sempre limitados pela nossa capacidade de suportar. No mesmo texto que citado aqui, do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, 89, Santo Agostinho vai declarar de que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só dá as que podem ser cumpridas. Então há uma limitação. Então, algumas vezes, no mundo espiritual, naquela reunião, ansioso, sedento, porque está um débito, eu peço uma prova maior do que eu poderia suportar, e são os benfeitores espirituais que me limitam. Então, participando ou não, há um planejamento. Repetindo, meus irmãos,
que visa a conquista de virtudes morais e o aprimoramento do espírito imortal em trânsito pela personalidade física. Mas também é planejado o lugar que vamos nascer, ou vamos morar, algumas situações, e também vai planejar os encontros com pessoas. Então vamos lá. Vamos supor que no planejamento original, vou dar um exemplo. João, com 20 anos, iria encontrar com Maria, com 18. Iriam se namorar, se apaixonar, casariam, teriam 3 filhos. Os filhos que viriam seriam espíritos que tinham algo a relacionar com os dois. É esse o planejamento encarnatório básico. Só que nós temos livre-arbítrio, podemos mudar a rota. E o que aconteceu? Nessa história, João conheceu Elizabeth na escola, no ensino médio, se envolveu com Elizabeth, Elizabeth engravidou, e ele resolveu casar com Elizabeth. Então mudou o planejamento encarnatório. Então os companheiros vão se recordar o que acontece com o GPS, né? Ele está dizendo para a gente, entra a primeira rua à direita. Você não entra. Aí ele começa a recalcular rotas. No caso do exemplo que eu estou dando, alguns espíritos que deveriam vir mais comprometidos com João nascem por meio de Elizabeth. Então o que acontece? Não houve perdida. Não foi perdida aquela encarnação. Nós vamos reencontrar outros que vão tentar nos ajudarem também a desenvolver os sentimentos pelos quais viemos. Então, o casamento ele pode ser planejado, nós podemos não ter levado em conta, replanejado nossa história, mas em qualquer relacionamento, a gente vai estar sempre nos expondo a um processo de aprendizado. E quando nós falamos de divórcio, para encerrar, então, essa base doutrinária, eu me lembrei de um texto de Mateus 19, onde os doutores da lei procuraram por Jesus e inquiriram, dizendo, Senhor, Moisés, o legislador, permitiu que a gente desse carta de divórcio. E você vai dizer o quê? É para dar divórcio ou não é para dar divórcio? Naqueles dias, o divórcio não é o divórcio que nós temos hoje, tá? É um divórcio ultrajante. Uma mulher podia receber carta de divórcio se, por exemplo, ela queimasse o pão. E se ela recebesse uma carta de divórcio, ela só tinha 2 escolhas a tomar: ou se prostituir ou mendigar. Era o que ela podia fazer. Então, o Cristo vai dizer que Moisés deu carta de divórcio, ofereceu por conta da dureza dos nossos corações. Quantas vezes, meus irmãos, o coração duro é que não abre brechas para o acordo, para o perdão, para a flexibilização, e é nesse momento que a gente, movido muitas vezes pelo ímpeto do orgulho e do egoísmo, vamos então ao divórcio. É claro que cada caso é um caso e tem que ser entendido pontualmente. Vou concluir a base doutrinária com a questão 67 do Consolador também, onde a gente vai ler lá, fala de Emmanuel, que o homem e a mulher, o instituto conjugal, são como o cérebro e o coração no organismo doméstico. O Consolador, se eu estiver enganado, o companheiro pode me corrigir, é de 1960. Meus irmãos, hoje há casais de homens e mulheres que quem é o cérebro é a mulher. O homem é o coração. Antigamente a mulher que era o coração, o homem que era o cérebro. Foi evoluindo. Então, vejam bem, conclui Emmanuel dizendo, ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. Não importa qual é a função que um assume ou outro, coração ou cérebro, mas nós somos iguais. Isso incomoda os homens, principalmente, que vêm de uma cultura machista, milenar, onde hoje ainda uma mulher, no mesmo cargo que o homem ocupa, ganha em média 30% a menos. Não é verdade? Então é preciso compreender, que é preciso entender que todos nós temos parcelas iguais de responsabilidade. Meus irmãos, por que o casamento não dá certo? Porque muitas vezes eu trago uma incapacidade de conviver e assumir compromisso em uma vida comum. Não é fácil renunciar. E por que eu não assumo?
porque eu alimento o orgulho, eu alimento o egoísmo. Então veja que o divórcio, chegar ao divórcio, muitas vezes é fruto de permitir a ascendência do orgulho e do egoísmo. Talvez se eu pudesse recuar um pouco mais, trabalhar com a humildade, trabalhar com a caridade, a gente provavelmente conseguisse vencer crises, superar dificuldades e unir mais o casal. E, infelizmente, a gente vive hoje a cultura do abandono. Eu tenho dados aqui de 2018, aonde no Brasil ocorreram mais separações conjugais e divórcios do que casamentos. Então está muito fácil. Não está dando certo? Eu troco, como alguém que troca de uma roupa. Mas, enfim, depois de apresentar a base doutrinária, vamos trabalhar as 6 questões. Como é que eu posso fazer para superar uma separação conjugal? Bom, primeiro item a ser trabalhado. 6 aqui, de trás para frente, né? O primeiro, o sexto de trás para frente. Primeiro, meus irmãos, acontece mais ou menos assim. É claro que também aqui não é regra geral, mas vamos cuidado com a ideia de generalizar. Não podemos. Está errado. Nem sempre o que acontece com um é o mesmo enredo com o outro. A gente tem visto, por exemplo, alguns companheiros mais invigilantes que afirmam que diante de uma mulher que, por exemplo, não pode ter filhos, essa mulher fez abortos na vida passada. Nem sempre. Nem sempre isso é verdade, tá? Então, cuidado com criar generalizações. Mas, de modo geral, o que acontece quando um divórcio, um rompimento acontece numa vida conjugal? A gente, primeiro momento, é negar. É tentar dizer que não está acontecendo. Não, não é bem assim. Ele vai voltar atrás, ela vai recuar na decisão. Só que quando a gente para de negar, a gente entende, quando a gente entende que negar não funciona, a gente entra muitas vezes num processo de cobrança, querendo saber quem é o culpado. Foi assim? O culpado é outro? Ou eu poderia ter feito melhor aqui ou acolá? E essa cobrança migra para um processo de revolta contra o outro, contra a gente mesmo. Porque a gente imaginava e queria ter vivido um casamento para sempre. Né? Casamos para ser felizes para sempre. O que acontece é que se eu não aceitar a realidade, esse é o primeiro passo. Não vamos superar as reais dores de um divórcio, de uma separação conjugal. Então, o primeiro ponto é ter maturidade para aceitar. Não importa quem é o culpado aqui, quem foi o agressor, quem promoveu, não esquece. Primeiro ponto, para eu resolver, para superar um divórcio, é aceitar a realidade. Guardaram isso? Segundo ponto, que é o quinto de trás para frente, a gente precisa evitar fugas comportamentais. Uma das fugas mais comuns é a mágoa. Então a gente começa a até mesmo se autoflagelar, a gente quer que o outro sinta-se culpado porque causou em mim esse desgaste emocional. Mas eu preciso me vigiar contra a mágoa. A mágoa, meus irmãos, é um veneno. A mágoa não é inteligente. A mágoa é um ressentimento prolongado. Na verdade, o ressentimento é uma mágoa prolongada. E há uma frase atribuída a William Shakespeare, onde ele vai dizer que guardar ressentimentos é como tomar venenos e querer que o outro morra. É preciso entregar nas mãos de Deus os comportamentos dos outros e os nossos próprios comportamentos. E entender que nutrir mágoa, guardar ressentimentos, não resolverá e, pelo contrário, vai atrapalhar a nossa própria recuperação das dores naturais de uma separação. Sim, porque dói. Você vai passar alguns dias fora de casa, uma tarefa, numa viagem. Aquela despedida dói. Você sabe que vai voltar, mas dói. Imagina encerrando o relacionamento onde foram feitas promessas, juras de amor, etc, etc. Cuidado com fugas comportamentais. Às vezes a mágoa pode durar anos e anos. Tem uma história do Simonetti, Richard Simonetti, que ele conta num dos seus seminários, que ele fazia o atendimento fraterno na casa espírita lá em Bauru, e chegou uma senhora reclamando das dores da separação conjugal. E ele, como bom
atendente fraterno, ouviu. E a mulher falou, falou, falou. No final, depois que ela desabafou, ele disse: minha irmã, calma, tudo vai resolver, vamos dar tempo ao tempo. Ela disse: mas como dar tempo ao tempo? Já estou separada há 15 anos. Era aquela pessoa que trazia uma mágoa profunda. E essa dor, que já poderia ter sido abandonada, continua acompanhando, porque ela não resolveu, ela não entendeu que ela podia evitar, ela podia encarar de frente e podia evitar esse prolongar da dor. Mas há uma outra fuga comportamental que precisamos evitar também. É aquela relacionadas com outros relacionamentos e com as questões sexuais. Então, a pessoa se separou, está divorciada, precisa continuar mantendo foco nos valores espirituais, meus irmãos, independente de qualquer situação antes de casamento. Casado ou solteiro, somos espíritas. E o nosso caráter, a nossa atitude, nos convida a agir de maneira amorosa. Até porque, segundo o próprio Jesus, lá em João capítulo 13, versículo 35, diz o Senhor que os seus discípulos seriam reconhecidos por muito amar. Será que temos amado? Será que tem amado a mim mesmo? Eu tenho que entender que o segundo ponto para eu superar uma crise conjugal, para superar uma separação conjugal, é continuar focado nos valores espirituais. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Terceiro, que aqui é o quarto, traz para frente. Cuidado com desleixo e desvalia. Ah, separei, não faço mais a unha, não pinto mais a raiz do cabelo, me permito engordar uns quilinhos. Não, é preciso que a gente cuide bem da gente mesmo. O divórcio, a separação conjugal, é uma prova de que verdadeiramente eu gosto de mim. Eu aceito a situação, eu me aceito, eu aceito a minha parcela de contribuição nessa separação, mas eu preciso cuidar de mim. Então, a caminhada, o exercício, o salão, manutenção da alimentação, tudo isso faz parte do cuidar de si mesmo. Então, uma das coisas que podem te aliviar a dor de uma separação, além de você assumir, além de você manter investimentos na espiritualidade, será cuidar bem de você mesma. Meus irmãos, nós temos que nos bastar. Não somos felizes porque os outros nos reconhecem como alguém útil, nos elogia. Não. Nós temos que ver, enxergar o nosso lado ruim, trabalhar por combatê-lo, mas valorizar o nosso lado bom. Isso alimenta a autoestima. A quarta atitude das 6 que vamos trabalhar, de trás para frente, é a terceira. Seria a gente procurar evitar o isolamento e a solidão. É uma tendência, é uma tendência. Quando o casamento se dissolve, a gente que tinha casais de amigos, há uma separação também dos amigos, não é verdade? Um grupo fica com o marido, que era amigo dele antes do casamento, outro fica com a esposa, que era amigos dela antes do casamento. E a gente tem a tendência, por conta desse episódio tão desagradável, nos isolar. A solidão e o isolamento são perigosíssimos. Abrem portas para um processo obsessivo de monoideias e pode levar a pessoa a uma depressão, que pode levar ao suicídio. A gente sabe que em 90% dos casos de suicídio foram antecedidos por uma crise de depressão. E de isolamento, depressão e solidão são perigosos. Pode abrir porta a processos obsessivos, como já comentamos. Então, o que tem que fazer? Se associe com pessoas queridas, parentes, amigos, com pessoas afins. E aqui, afins, não é o que está afim de você, não. É aquele que tem afinidade, porque tem logo aquele que aparece, né? Ah, separou, fica logo afim de aproveitar alguma coisa. Mas aqui não. São aqueles que são afins. Quem sabe os companheiros da casa espírita, né? Então, continua indo, depois da reunião, comer aquela pizza, tomar aquele passeio com caldo de cana. Se bem que agora a gente fora com esse frio que tá, é melhor ir para casa, né? Tomar um chocolate quente em casa, uma sopinha. Mas no tempo mais firme, vai, se associa, participa mais de encontro com as pessoas. Isso é importante. Quinto, para a gente poder, quinto, penúltimo, né, que o segundo está para frente, é preciso que eu invista
em novos projetos pessoais. Isso vai ajudar muito a superar a dor de uma separação. Que tipo de projeto? Por exemplo, fazer um curso. Pode ser um curso na minha área profissional, que no casamento, porque o casamento exige da gente tempo, né? O casamento exige dedicação. Então agora não tem mais. Eu tenho algumas horas vagas agora. Vai fazer um curso, vai investir na sua profissão, vai fazer um curso de aprimoramento, ou então eu quero aprender a fazer crochê, eu quero aprender a falar uma língua, um idioma. É hora. É hora de fazer algo útil por você, pelo seu intelectual, e ocupar a sua mente com uma coisa boa. Então, por exemplo, fazer um curso. Uma outra coisa importante é fazer uma atividade física. Ah, mas a academia está cara, está mesmo. Está cara mesmo. Mas vai lá para o o FJF, é isso mesmo, Universidade Federal de Juiz de Fora. Lá tem uma pista para caminhar maravilhosa. Vai caminhar lá na pista. Ah, mas é longe. Dá um jeito, vai, sabe? A segunda Organização Mundial da Saúde, eles sugerem uma atividade física mínima, de 4 vezes por semana, meia hora de caminhada. Não importa o ritmo, tem que ser mantido o ritmo. Então, olha só, será que eu não posso? Se reprograma, pega a sua agenda, não, vou caminhar sim. Sai mais cedo, respira aquele ar puro, né? Faz a caminhada. Tem outros lugares também para a gente caminhar. Escolhe um lugar. Aqui a gente de Vila Velha tem um calçadão, caminha na praia. Terceira, outra coisa a fazer, que eu preciso para investir em novos projetos, é manter o culto do evangelho no lar. A gente ouve muita pessoa falar assim, ah, não, mas não vou fazer mais não, porque é muito nostálgico. Tá bom, é verdade, muda de dia. Não precisa ser mais naquele dia que fazia com ele, ou com ela e com os filhos. Faz você com os filhos, ou faz sozinha, mas não deixa de fazer o culto no lar. O culto no lar é a melhor ferramenta de higienização da nossa mente, da nossa casa. Quando tem periodicidade, quando tem frequência, assiduidade no culto no lar, que eu faço toda semana, no mesmo horário, inevitavelmente eu abro a minha casa para que os benfeitores espirituais, os amigos espirituais, me visitem. Sim, eles transformam a nossa casa numa tenda de luz, numa enfermaria, num pronto-socorro. E eles, ao visitarem a gente, deixam na casa marcas dos seus sentimentos mais nobres. Então faz o culto no lar. Uma outra coisa importante, fazer leituras, boas leituras. Por exemplo, vou trazer 3 livros, tá? Primeiro, A Arte do Reencontro, Casamento, Dr. Roberto Almeida. Meus irmãos, maravilhoso. Um livro que o prefácio é assinado por Joana de Ângeles. Lê com o casal. Ah, mas eu estou separado. Lê sozinha, porque a gente tem aquela tendência de dizer assim, nunca mais me relaciono com ninguém, daqui a pouco está casando de novo. Prepara-se para um casamento mais centrado, mais equilibrado, mais seguro, mais produtivo. É a gente que se prepara. Outro livro interessante é de uma a autora, ela é daqui do Espírito Santo, Dalva Silva Souza, foi presidente aqui por 3 vezes da Federativa, contribuiu muito com o progresso da nossa federativa, o livro Conflitos Conjugais. Nesse livro, ela aborda, inclusive, as questões de influência espiritual. Que às vezes, meus irmãos, o inimigo do passado, ele quer me atazanar, ele quer o meu fracasso, e ele encontra no parceiro ou na parceira um elemento que vai ajudá-lo no conflito. Então ele influencia. Lê esse livro, interessante mesmo. E o terceiro, que quero citar aqui, é do Célio Allan Kardec de Oliveira. Foi presidente da USCAL durante muito tempo. Seu Célio. E ele escreveu o livro Elos Familiares. Muito interessante. Existem outros? Claro. Por exemplo, da Joana de Anjos, a gente tem Constelação Familiar, a gente tem outros livros de vários autores. Mas nesse livro Elos Familiares, seu Célio coloca assim, o fracasso de um amor não é o fracasso do amor. Ele sugere que a gente transforme o limão numa limonada. É preciso mesmo fazer do limão uma limonada. Aprender a fazer, tá? É limonada, né? É claro que hoje com o frio não está muito bom para isso, mas no verão uma limonada gelada é bom demais, né? Bom demais também é aquele pastel ali da Rio Branco com aquele refresco de caju. Nossa, adorava quando eu morei aí. Mas enfim, meus irmãos,
Então, são 6 atitudes. A última atitude, então, seria a gente esperar. Saber esperar com dignidade. Não sai de um relacionamento para outro, não. Eu tenho exemplo de um casal de amigos muito queridos, não posso dizer o nome, eles são de São Paulo. Eles se separaram e, depois de um tempo, retomaram o relacionamento. Então, às vezes, a pessoa, por precipitação, arruma alguém que está afim só de aproveitar daquela pessoa e ela ou ele acaba fechando uma porta para reconciliação. Espera um pouco. Tem um programa de ajuda para adictos de droga e de álcool, muito conhecido, chamado Programa dos 28 Dias. Tem até um filme com a Sandra Bullock. É isso mesmo? É. E lá eles orientam que depois de um casamento, de uma separação, esperar por pelo menos 2 anos. É muito tempo, não é verdade? Mas é isso. Espera um pouco. Não antecipe etapas. Tudo bem até aqui? Vamos então para aqueles que estão passando pelo casamento, com dificuldades, mas querem recompor. Olha só o que eu fiz com essa imagem, olha, para recompor, tá vendo? Remontar e realinhar laços. 5 atitudes para aqueles que estão vivenciando uma dificuldade no casamento e não querem separar. Podemos começar? Primeira atitude, meus irmãos. Primeira, é preciso fugir de envolvimentos extraconjugais. Nessa hora, o obsessor vai dizer para você: olha, aquela secretária é tão bonita, né? Olha como é que ela age. Vai te tentar seduzir, para que você, no casamento com dificuldades, encontre uma outra pessoa que vira logo a alma gêmea, não é a algemas, mas a alma gêmea, e a gente acaba cometendo o equívoco do divórcio, do adultério. Então, meus irmãos, não podemos. Não está dando certo o casamento? Separa primeiro para entrar numa outra relação. Eu coloquei aqui fugir de envolvimentos. A frase que eu vou dizer aqui agora, ela não condiz com o espiritismo, mas a frase que diz fugir como o diabo foge da cruz. A gente sabe que não tem diabo, não existe, né? O inferno e o diabo foram criados pela teologia, no século IV, na tradução da Bíblia do grego para o latim, mas, meus irmãos, fugir, literalmente fugir. É melhor passar vergonha. Você é frouxo, não tem problema não. Foge. Não se envolve em relacionamentos extraconjugais, porque essa atitude é contrária à lei de Deus. Segundo ponto, meus irmãos, começar a agir com mais gentileza. Sim, abusar da gentileza. Exemplo: meu amor, você quer um copo d'água? Foi tomar água. Pergunta. Olha, fez um café agora. Você quer que te leve um cafezinho aí? Ela está lá no escritório trabalhando. Leva o café. Foi comprar pão? Ah, traz um bombonzinho. Se ela tiver dieta, traz um zero, é claro, né? Senão vai dar problema. É isso, meus irmãos. Gentileza. Abusa da gentileza. Terceira ferramenta para a gente poder manter, resgatar um casamento. Então, primeira, eu vou, de algum modo, procurar agir de uma maneira equilibrada, sensata, serena, evitando qualquer tipo de relacionamento paralelo. Segundo, eu vou começar a elogiar, eu vou começar a agradar, vou começar a fazer, trazer para o outro, tratar com gentileza. Observar os pontos positivos é o terceiro ponto. A gente vai lembrar disso, meus irmãos. A gente casou e, no primeiro momento, tudo era maravilhoso. A gente estava apaixonado. A paixão é para isso, né? A gente só vê as qualidades. Não vê defeitos. Só qualidades. Aí casa. Só que o tempo passa e as naturais defeitos aparecem. Então começa, você lembra que lá no começo você elogiava tudo que ela fazia? Começa a elogiar de novo agora. Por exemplo, mas elogio sincero. Fez o arroz? Está gostoso? Nossa, seu arroz está muito bom. Ela vai até achar estranho, pode achar até que você está ironizando. Não tem problema, não. Continue insistindo. Cortou o cabelo? Você percebeu que ficou bonito? Nossa, seu cabelo ficou bonito. Elogia. Isso chama-se lei do reforço. A gente faz muito assim. Comete o erro de, por exemplo, o menino chega da escola, apresentou o boletim. Se é que tem boletim. Vai na internet, está lá, né? A gente só olha as notas ruins. Poxa, você tirou 7 em português.
Mas ele tirou 9 em física e eu não falo nada. Elogia, fala os pontos positivos. Todo mundo gosta de ouvir os pontos positivos. Quarto, meus irmãos, dos 5 para manter o casamento melhorar. É dialogar. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. A gente não aprendeu, pelo menos a maioria de nós, a ser assertivo, a dizer o que está sentindo, a abrir espaço para conversar sobre sentimentos. A gente conversa muito sobre trivialidades, mas sentimentos se fala pouco. Dialoga. É preciso dialogar. Tem uma história de um livro de autoajuda que eu tenho aqui em casa, já li algumas vezes, que conta uma história que certo casal estava zangado e o marido resolveu. Eu tenho até as 9, né, gente? Né? Isso mesmo, né? Não é até 10 para as 9, não, é às 9? Bom, agora já passei. Se eu já passei, vou acabar rapidinho. E queriam, os dois estavam zangados, queriam pegar uma laranja na fruteira. Aí na história só tinha uma laranja. Aí os dois pegaram juntos. Aí, aquela confusão, o marido pegou a laranja, pegou uma faca, dividiu no meio a laranja, deu metade para a mulher, ficou com a outra metade. Sem conversar. Ele foi para o fundo do quintal, descascou a laranja, chupou a meia laranja, jogou a casca fora, ficou meio satisfeito. Depois, dentro de casa, ela pegou a laranja, a meia laranja, descascou a meia laranja, jogou a laranja fora, fez um doce com a casca, comeu, ficou meio satisfeito. Se os dois conversassem, ele teria chupado a laranja inteira, ela feito o doce da casca inteira, e os dois teriam ficado satisfeitos. Meus irmãos, dialogar. Casamento é fazer do relacionamento uma longa conversa. Será que temos feito isso? Tenta criar um momento. Uma espécie de culto no lar. Faz um acordo de cavaleiros. Olha, vou falar com você 15 minutos que eu estou sentindo. Você não fala nada sobre o que eu falei. Aí o outro também fala 15 minutos. Quem sabe, numa fala dessa honesta, a gente percebe algumas atitudes que para a gente não tem significação, mas que para o outro é importante. Entendeu? Vale a pena para manter um casamento, dialogar. E a quinta ferramenta e última, para a gente poder encerrar dentro do horário, é perdoar, meus irmãos. Está aí as alianças, a gente costuma colocar os nomes na aliança do casal, coloca também a palavra perdão. Porque, meus irmãos, todos nós somos imperfeitos, todos nós cometemos equívocos, todos nós precisamos ser perdoados. É por isso que é preciso que a gente perdoe. Por isso que nessa proposta do perdão, a gente tem que convidar Jesus a estar no nosso relacionamento. Você quer melhorar um casamento? Você quer viver uma vida feliz? Uma vida feliz dentro da possibilidade? Convida Jesus a participar do seu relacionamento. Estejam juntos, frequente a casa. Se você... Eu tenho amigos assim, a esposa não é espírita, ele é espírita, não tem problema não. De vez em quando vai no culto com ela. Convida para ela na casa espírita, mas age com harmonia, sempre lembrando de convidar Jesus para que ele possa ficar e nos ajudar em nossa caminhada, que é tão difícil de manter um casamento. Então, que Deus possa nos abençoar, que os amigos espirituais nos intuam aí e nos ajudem a sair daqui com essa bagagem de conhecimento, que se não me servir diretamente, pode me ajudar a servir alguém. Orienta alguém. Quando o Sérgio fizer aí, quando os companheiros fizerem aí a postagem no YouTube, manda o link para um amigo que está separando, sugere para ele ver. É assim que a gente ajuda as pessoas, tentando, acima de tudo, ajudá-las, apresentando Jesus e o seu evangelho de amor. Meus irmãos, muito obrigado. Então, vou devolver a palavra ao Sérgio, que está na direção aí.